Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês estão conseguindo me escutar, pessoal? Meu áudio tá saindo aí legal para vocês? Se vocês puderem dar um feedback para mim e falarem que o áudio tá legal, para mim já vai ajudar muito aqui. Eu tô sem saber se tá bacana o áudio para vocês. Tá saindo legal aí? Bacana. Então tá saindo, vocês estão conseguindo me escutar bem, né? Legal, legal. Não, beleza então. Boa noite então, vamos lá. Valeu, Carol. Valeu, pessoal. Bom, a gente está dando continuidade então às dúvidas, né, que os colegas encaminharam para a gente naquele nosso box de perguntas, né, que eu coloquei na semana retrasada. E os encaminhamentos foram interessantes, foram basicamente 2 encaminhamentos que me chamaram a atenção e que eu vou trabalhar especificamente na live de hoje. O primeiro encaminhamento foi o seguinte, a colega falou assim: professor, meu maior desafio em prova discursiva é administrar o usual pouco tempo de prova. E aí teve um outro colega que ele colocou da seguinte maneira, ele colocou o seguinte: professor, o meu maior desafio está no tempo para responder as questões. Eu já rodei, ele falou desse jeito, eu já rodei em 3 provas discursivas de magistratura por este motivo. Ou seja, o colega rodou em 3 provas discursivas de magistratura por não saber controlar o tempo de prova. E aqui eu chamo a atenção porque tem muita gente que acha que esse negócio é bobeira, né? Que você chega na hora da prova e que é uma bobeira essa questão de gestão de tempo. Hoje em dia todo mundo fala muito de gestão de tempo, isso e tal, e acha que sabe. E na verdade eu vou provar para vocês na live de hoje, que é preciso ter muita consciência para que a gente consiga ter uma melhor gestão do tempo de prova. E o quanto é doído, isso é o que é o principal, o quanto é doído você saber muito do conteúdo, você dominar o conteúdo jurídico, e você se ver numa situação em que você perde a tua prova discursiva por não saber controlar o tempo de prova. Isso dói demais. Ter conteúdo e ser reprovado porque não soube controlar o tempo de prova dói muito mais do que perder por não saber o conteúdo. Então aqui a gente começa, a primeira, digamos assim, isso que eu queria deixar na cabeça de vocês. Porque a aula de hoje, ela é de pura consciência. Né? O encontro de hoje é de pura consciência. Né? Ela foi montada com base nos feedbacks que nós fomos coletando ao longo dos anos, dos nossos alunos e das nossas próprias experiências enquanto concursando. Né? E mais, talvez aqui a maior promessa hoje assim, que eu poderia falar para vocês é que hoje eu vou passar um verdadeiro arsenal de consciência. Um arsenal de consciência que vocês precisam ter para não vacilar no controle de tempo de prova. Um arsenal de consciência para não vacilar no controle de tempo de prova. É o que vai acontecer hoje. Porque eu espero sinceramente que depois da aula de hoje, nenhum de vocês, assim, nunca mais fiquem perdidos sem saber o cenário de prova em que vocês se encontram, ou deixem de responder questões que dominam por falta de tempo. Nunca mais isso aconteça. E também que nunca mais vocês sejam reprovados em uma prova discursiva por não saberem por onde começar. Que é muito comum também. Por onde que eu vou começar? Né? Por onde que eu vou controlar melhor meu tempo de prova, por onde eu vou começar, etc. E tal. Então, eu não quero que isso aconteça com ninguém depois da aula de hoje. Então, vamos começar o nosso arsenal de consciência sobre a questão da gestão do tempo de prova. Como não vacilar com isso? O primeiro ponto aqui de consciência é o seguinte: a questão do tempo, do controle de tempo, ela não começa só na hora da prova. Ela começa já pré-prova. Então, existe uma gestão de tempo
pré-prova e existe uma gestão de tempo durante a prova. E há basicamente passos que vocês devem seguir na primeira gestão de tempo, naquela pré-prova, e passos que vocês devem seguir na gestão de tempo durante a prova. Walter, quais são esses passos? Então vamos lá, anotem aí. Quais são os 4 passos que vocês devem seguir para fazerem uma boa gestão de tempo pré-prova? Você ainda nem chegou para fazer a prova, mas já tem que estar antenado a isso, já tem que estar com essa consciência. Passo 1, você vai observar se o seu edital naturalmente traz informações básicas, pelo menos 2 informações básicas, sobre o tempo que você vai ter para fazer a prova. Ah, Walter, mas toda prova, todo edital tem que trazer o tempo. Já teve edital que saiu que não disse se eram 4 ou 5 horas. Os candidatos ficaram sabendo na hora que chegaram para fazer a discursiva que eram 4 horas que tinham para fazer a prova. É um absurdo? É um absurdo, mas tudo acontece nessa parte do concurso público e concursando é um bicho que mais sofre nessa vida. E o segundo é a questão do número de questões, né? E principalmente se vai haver dissertação ou parecer. Por quê? Que a partir dessas informações elas serão fundamentais para que você comece a traçar a sua estratégia e saiba mapear o estado em que você se encontra. Então, o primeiro passo é ver a questão das informações básicas do seu edital. E depois, que é o segundo passo, você vai observar se há uma diferença significativa de pontuação entre as questões e peças ou pareceres. Porque na magistratura, vocês sabem que existe uma separação muito mais, digamos assim, firme, né? Você vai ter questões num dia, uma sentença penal no outro e uma sentença civil no outro. Então vai ter um dia que serão só questões. Não há uma mistura de questões e sentença no mesmo dia. A magistratura não funciona dessa maneira. Mas nos demais concursos, procuradorias, Ministério Público e Defensoria, normalmente você se encontra numa situação em que você vai ter que fazer uma peça prática, no caso da advocacia pública também uma questão de um parecer, e junto a isso no mesmo dia questões. É importantíssimo saber controlar o tempo diante desse tipo de cenário. Então você vai saber se há uma diferença significativa de pontuação. Tem questão que vale mais que a outra. O parecer vale realmente muito mais pontos do que as questões. A dissertação vale muito mais pontos do que as questões. Isso tudo é importante para você estabelecer o terceiro passo, que é o cálculo do tempo abstrato ideal para cada questão ou dissertação, ou peça, ou parecer. Esse é um primeiro detalhe muito importante. No terceiro passo, você vai calcular um tempo abstrato ideal em condições normais de temperatura e pressão. Você vai fazer um confronto entre o tempo total que você tem disponível e o número de questões, peças ou pareceres em conformidade com a pontuação que cada um deles, que a banca atribuiu a cada uma dessas atividades. Porque a partir disso você consegue, a partir desse tempo abstrato ideal, você consegue imaginar onde é que você vai ter que fazer eventualmente sacrifícios no controle do tempo de prova. O quarto passo é identificar o cenário de tensão em que você se encontra. Você leu o edital, olhou o número de questões, viu a questão da pontuação de cada uma dessas questões, peças ou pareceres, então você começa a identificar, bom, em que cenário de tensão eu me encontro? Eu estou num cenário de tensão baixa, intermediária ou de altíssima tensão de prova? Isso é fundamental para você já preparar, inclusive, o seu emocional e o seu espírito. Vamos a exemplos. Um exemplo de um cenário de baixa tensão. Você tem 4 questões de até 30 linhas e 4 horas para resolver. Tranquilo, é um cenário super tranquilo, porque você vai ter 1 hora para resolver cada questão de até 30 linhas. E 1 hora para resolver uma questão de até 30 linhas é um tempo assim que usualmente não se tem, mas isso aqui aconteceu, por exemplo, no Tribunal de Justiça da Bahia em 2018. Né? Uma prova Sebrasp, e foram 4 questões de até 30 linhas e 4 horas para resolver. Ó, um cenário tranquilo, mel na chupeta. Um cenário já intermediário, mesmo as 4 horas, mas você tem que fazer uma peça prática, por exemplo, de até 300 linhas e 3 questões discursivas de até 30 linhas. A situação já fica intermediária, porque você tem uma peça prática de até 10 páginas e mais 3 questões. Nesse caso, você já tem um cenário intermediário. Você não vai ter mais o mesmo tempo sobrando para você fazer ali a sua prova. Grande Ítalo!
meu querido amigo, juiz do trabalho, professor fenomenal. Obrigado pela participação. E aí, gente, o que é que acontece? Se você está num cenário desse, você está no cenário intermediário, mais ou menos ali, umas 2 horas a 2 horas e meia para a peça e 30 minutos a 40 minutos para cada questão de 30 linhas, é um cenário tranquilo. É mais intermediário, digamos assim. Agora, um cenário forte, de muita tensão. Eu cito aqui o exemplo mais simbólico possível, que são as provas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde você tem que fazer 25 questões discursivas, e são questões de 15 linhas, se não me falha a memória, em 5 horas. Você tem 12 minutos para resolver cada questão. 12 minutos, isso mesmo, por questão. Então, é um cenário super tenso, é um cenário em que deve haver uma preparação emocional pré-prova. Então, por isso que eu estou dizendo, a gestão de tempo, ela não começa só durante a prova, ela começa antes de você sentar a bunda na cadeira para fazer a sua prova. Tenham essa consciência. Saibam, o primeiro ponto é esse. Qual é o cenário em que eu me encontro? É um cenário de baixa tensão, é um cenário de tensão intermediária, um cenário de forte tensão em termos de gestão de tempo de prova discursiva. Tudo bem? Beleza. Passada essa parte, que é a parte da gestão pré-prova, a gente começa agora a trabalhar em cima dos passos que são necessários para você ter uma boa gestão de tempo, uma boa consciência durante a prova. Durante a prova, sentou ali a bunda na cadeira para resolver a prova. Nós acabamos de falar dos passos necessários para fazer uma boa gestão antes de chegar na prova. E agora nós vamos falar dos 4 passos que você precisa conhecer e dominar para ter consciência durante a resolução de prova. Basicamente, um primeiro ponto e um primeiro detalhe muito importante. Levem dentro do bolso de vocês, na hora que sentarem a bunda na cadeira para fazer a prova efetivamente, uma dose boa de frieza. Sim, frieza. Tentem trabalhar de maneira fria e calculista na hora da prova discursiva. Walter, mas como? Como? Treino e simulação. Pratiquem isso antes de chegarem efetivamente no momento oficial de prova, durante as simulações que vocês fizerem nos estudos. Ao chegarem na prova, sigam esses 4 passos. Primeiro passo, abriu o caderno, você vai fazer uma primeira leitura básica do enunciado. Anotem, passo 1. 4 passos para a gestão de tempo durante a prova. Passo 1, abertura do caderno e primeira leitura do enunciado. Quais são os focos aqui? 2 focos, anotem. O primeiro, identificar as questões cujo tema você mais domina, para já saber que tem pontos de confiança ali na sua prova. Temas que você mais domina. Já procure identificar quais são. E o segundo foco, esse fundamental, quem tem essa consciência sai na frente, é o seguinte: identifiquem se existem questões exclusivamente conceituais no seu caderno de questões. Por quê? Saibam que existe uma diferença entre questões puramente ou exclusivamente conceituais, questões mistas, que tem uma parte você vai se utilizar de doutrina, outra parte de normativa de consulta ao vade-mecum e de jurisprudência, ou uma questão que é exclusivamente mesmo jurisprudencial, talvez o Sebrasp trabalhe com isso, mas procure fazer de maneira muito rápida, tenha essa consciência. Existem questões aqui que são puramente doutrinárias, puramente exclusivamente conceituais. E por que é importante fazer nessa primeira leitura ter essa consciência? Porque essas questões puramente conceituais, eu costumo sempre dizer a vocês, elas são verdadeiros coringas. Se tem questão puramente conceitual que você mais domina, elas são coringas para você. Você vai ganhar tempo com elas. Vocês vão resolver essas questões mais rapidamente, antes do tempo abstrato ideal que vocês calcularam na gestão de tempo pré-prova, e aí vocês vão conseguir ganhar mais tempo nas questões que vão exigir de vocês um trabalho extra de consulta ao vade-mecum. Vocês entenderam essa consciência? Então, façam isso. Identifiquem já quais são aquelas questões que são puramente conceituais e que vocês dominam. Isso é o passo 1. A primeira leitura do enunciado serve para isso. Para você já bater o olho e já saber, opa, essa aqui eu já sei responder, e sem responder ela, sem consultar o vade-mecum. Top! Começa por ela. Certo?
Aí eu teria que ver o edital, tá? O meu colega perguntou se a prova de delegado vai poder usar o VAT. Eu confesso que de cabeça agora eu não sei, mas pergunta no direct, que a nossa equipe já dá uma olhada no edital e te responde, tá bom, amigo? Passo 2. Ao fazer cada questão, você vai trabalhar a técnica, se houver necessidade, de 2 ou 3 leituras do enunciado. Às vezes não precisa disso. Quando é que não precisa? Se o enunciado for mais abstrato, em uma linha, não adianta você ficar, não precisa reler. Certo? Sobre o princípio, não sei o quê. Não precisa ler, só basta uma leitura. Mas quando é um enunciado tipologia problema, que traz muitos dados, muitas vezes você vai precisar fazer 2 ou 3 leituras. E a primeira leitura, sempre anotem. Na primeira leitura, sempre busque identificar 2 coisas. A temática central, para quê? Para evitar fuga ao tema. A primeira leitura, vocês fazem essa leitura, sim, na hora de resolver a questão, tentem identificar a temática central, sobre o que é que essa questão está falando. Segundo ponto, há interdisciplinaridade nessa questão, há multidisciplinaridade, que eu estou falando só de um direito, de um ramo do direito, ou está misturando, tem direito material com direito processual, por exemplo. Essa consciência também é muito importante de você já perceber no enunciado. Por quê? Porque você vai ganhar pontos se o seu examinador perceber que você tem maturidade para resolver questões multidisciplinares. Mencionando esse intercâmbio material entre o que está no direito material e de conteúdo, entre o que está no direito material e o que está no direito, por exemplo, de um direito processual. Certo? E o segundo ponto, na segunda leitura, procurem catalogar os pontos específicos de abordagem. Aqui eu vou dizer a vocês o seguinte, a maior dor que eu vejo hoje, a maior dor, a gente ainda vai trabalhar em live específica só para esse assunto, é a questão da interpretação do enunciado. É a questão de saber ler o enunciado e identificar exatamente o que é que o examinador quer que você discorra. O assunto específico que ele deseja ver ali na sua resposta é que quando você receber o espelho, a maior parte daquilo que você colocou, ou tudo que você colocou, vai estar no espelho. Esse é o maior desejo de todo mundo. Então, por isso que é importante essas técnicas de 2 leituras rápidas do enunciado, para fazer essas identificações que eu acabei de falar. Passo 3, preparar o sumário prévio. Não é rascunho. Rascunho é praticamente impossível em prova discursiva. Mas aquele sumário prévio com base no brainstorming que você tem que fazer, ou seja, aquela topificaçãozinha, Walter, quanto tempo eu gasto para esse sumário? Usualmente 20% do seu tempo abstrato ideal para aquela questão. Você tem 30 minutos para resolver aquela questão de 30 linhas, 6 minutos é preparando o sumário. Eu vou começar por aqui, depois eu vou falar sobre isso, depois eu vou falar sobre aquilo. Preparou o sumário, depois vem a par, os 24 minutos. Quando eu digo isso, pode haver uma pequena alteração? Pode, mas é uma regrinha que a gente costuma utilizar. E aí você vai e efetivamente responde nos 24 minutos ou 22 minutos, a depender do trabalhinho que deu para montar o sumário. Mas por que vale a pena montar o sumário prévio? Organização das ideias, concatenação, coesão e coerência. Esse é o terceiro passo. Então, vamos retomar. Passo 1, abriu o caderno e fez a primeira leitura. Para identificar as questões cujo tema você mais domina, para identificar se tem questão exclusivamente conceitual. Passo 2, quando for ler especificamente uma determinada questão, e se houver necessidade de fazer 2 ou 3 leituras, faça, para identificar a temática central e interdisciplinaridade, para catalogar os pontos de abordagem específicos. Terceiro passo, preparar o sumário. Preparar o sumário prévio com base numa lógica de 20% do tempo abstrato ideal que você tem para resolver a sua questão discursiva. Quarto passo, realinhar o tempo se houver necessidade. Sobre essa questão de realinhamento de tempo, eu já precisei usar isso em várias oportunidades. Eu digo a vocês, assim, em alguns momentos, assim, você trabalha na linha do sacrifício mesmo. Você está numa situação de um sacrifício tão grande que você tem que usar a estratégia de realinhamento de tempo. Porque se você não usar, muito provavelmente você não vai conseguir responder a todas as questões da prova discursiva. Tudo bem? Beleza. Então, 4 passos pré-prova, 4 passos de gestão de tempo durante a prova. Agora, é fundamental trabalhar com 2 coisas. Como otimizar o tempo e como realinhar
o tempo. Que tipo de consciência eu gostaria de passar para vocês aqui, para que vocês, por exemplo, quais são as principais estratégias que vocês precisam ter para ter uma consciência de otimização do tempo de prova de vocês. Anotem isso, guardem no potinho. Uma primeira, já falei sobre ela, vou voltar a falar aqui. Comecem pelas questões exclusivamente conceituais e que vocês mais dominam. Aqui o foco é muito claro, ganhar mais tempo nas questões que vão exigir consulta ao vade-mecum. Ganhar tempo. Se você tem um tempo abstrato ideal de 20 minutos, você resolve uma questão em 10 minutos ficou para você usar nas questões que vão exigir consulta ao vade-mecum. Agora, dentre essas questões normativas que exigem consulta ao vade-mecum, é a segunda observação, é a segunda dica de ouro. Ora, se dentro das normativas que vão exigir forte consulta ao vade-mecum, quais são as que você tem mais facilidade para consultar? Segunda dica. Quais são aquelas questões que envolvem uma lei que você está mais acostumado a grifar, que você já estudou mais? Vai começando por essa. Walter, eu já fiz as questões conceituais, só ficaram questões de consulta ao vade-mecum. Beleza, por qual delas você vai seguir primeiro? Por aquelas de consulta que você tem mais intimidade com o vade-mecum, com aquela lei. E deixa a que você tem menos intimidade sempre por último. Por quê? Porque aí você vai ter chance de aumentar a sua pontuação. Certo? Terceira observação. Essa é para contextos específicos de prova. Salte questões quando houver risco de você zerar por matéria. Tem algumas provas, são pouquíssimas, mas eu vou dar um exemplo. São 2 questões para cada matéria. A Procuradoria, acho que é de São Paulo. Eram 10 questões discursivas, 2 de cada matéria. E você não podia, obviamente, deixar de responder a nenhuma matéria, porque zerar uma matéria significava perder a prova toda. Se você está nesse contexto, você tem que resolver salteando. Obviamente, para que você consiga responder pelo menos uma questão de cada matéria e não zere a prova como um todo. Não perca a prova como um todo. Beleza? Então, salte questões, a terceira dica, se houver risco de zerar por matéria. Quarta observação estratégica a nível de otimização do tempo. Havendo dissertação, peça ou parecer que você tem que fazer no mesmo dia, veja como está a configuração dos enunciados e a questão da pontuação e do número de linhas. Porque pode acontecer com você a seguinte situação. Pergunte-se, a peça prática vale absurdamente mais do que as questões? A peça vale 70 e as questões 30, 10 cada questão? Num cenário desse, é natural que você comece pela peça, né? Por quê? Porque ela vale 70% da prova. Vocês entenderam? Mas observem bem como é que está o jeitão dessas 3 questões da primeira leitura. Se forem questões que você visualizou que são muito fáceis, guardem aquela informação ali num mosaico da sua cabeça, por mais que você decida começar pela peça. Porque tem uma outra possibilidade também que pode acontecer, que já aconteceu comigo. Eu li a peça primeiro e achei horrível. Horrível, 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 horrível. A primeira leitura que eu fiz da peça, eu achei assim, meu Deus, eu não vou conseguir trabalhar essa peça agora de cara. O que foi que eu fiz? Fui para as questões primeiro. Ainda que a peça valesse mais. Por quê? Para ganhar confiança. Aí quando eu ganhei confiança nas questões, respondi as 3 questões em 1 hora, 20 minutos para cada, aí eu fiquei com as últimas 3 horas para começar a peça. E aí fiz a peça, até melhorei na peça porque eu ganhei confiança. A peça que eu estava achando horrível no começo, depois eu comecei a achar um pouco mais suave, porque eu tinha ganhado confiança nas outras 3 questões. Então não existe uma regra absoluta, porém, sempre aquela primeira leitura que vai direcionar mais ou menos a tua decisão na hora da prova. Tudo bem? Quinta observação. Se existirem 2 ou mais questões que exigem forte consulta ao vade-mecum, veja qual dela tem dispositivos que você consegue lembrar de cabeça.
Essa consciência ela vai te ajudar no momento em que você precisar usar de técnica de sacrifício. Guardem essa informação. Se você tem 2 ou mais questões que exigirão forte consulta normativa, porque são questões bem normativas, veja qual delas tem dispositivos que você consegue lembrar de cabeça. Tá? Então já comece a ter essa consciência também, porque você vai precisar dela na hora de uma técnica de sacrifício. Beleza. Então agora vamos partir. Depois dessas 5 observações para otimizar o tempo, vou aqui fazer uma última retomada. Quais são as 5 dicas para otimizar o tempo de prova? Primeira dica: comece pelas questões exclusivamente conceituais que você mais domina. Segunda dica: dentre as normativas, verifique as que são de mais fácil consulta, que envolvem leis que você domina mais e que já grifou mais no Vadimeco. Terceiro, saltar questões, se houver a possibilidade de zerar por matéria. Então tem que fazer primeiro pelo menos uma questão de cada matéria para não correr o risco de zerar nenhuma matéria. Quarto, se houver dissertação, peça no mesmo dia, prestem bastante atenção em quanto é que vale essa peça, se ela vale absurdamente mais, e se o seu grau de dificuldade para essa peça, ele é muito forte ou não, para que você decida por onde começar. E 5, existindo 2 ou mais questões com forte consulta normativa ao Vadimeco, veja qual delas tem dispositivos que você consegue lembrar de cabeça. Tá bom? São 5 estratégias, 5 dicas de ouro para você otimizar o seu tempo de prova. Agora, nós vamos trabalhar a questão da consciência ligada ao realinhamento de prova. Quando há necessidade de realinhar o tempo. E aí, eu tenho pelo menos assim 3 observações que eu gostaria de passar para vocês. 3 observações a nível de realinhamento de prova. O primeiro deles. Anotem. Se você decidiu começar pela dissertação, pela peça ou pelo parecer, e percebeu que já ultrapassou o tempo abstrato ideal que você teria, que era, por exemplo, de 2 horas, você calculou, e você já está com 3 horas na peça, no parecer, dá uma paradinha, vê se há questões que você consegue responder rápido e de maneira satisfatória, vai lá, responde, e depois volta para a dissertação, para a peça ou para o parecer. Por que eu falo isso? Para evitar uma situação de dor que aconteceu com um dos nossos alunos. Chegou para mim e disse: Walter, o meu erro foi o seguinte: eu queria fechar a peça, porque ela valia 7. Só que, quando eu me dei conta, eu ainda tinha que fazer 4 questões e eu só tinha 20 minutos disponíveis. Perdão, 3 questões e eu só tinha 20 minutos disponíveis. Era 70-30. Cada questão valia 1 ponto. Ou seja, perceberam que se ele tivesse parado para fazer as 3 questões, ele tinha conseguido talvez angariar os 3 pontos, porque o pior é que ele disse, e eu sabia o conteúdo das 3 questões. Muito provavelmente eu acertaria mais de 60% de cada uma delas. Como eu fiquei com pouco tempo, eu acabei deixando uma pela metade e a outra eu não consegui responder. E ainda não consegui concluir a peça. Então, essa é uma estratégia de realinhamento de tempo. Se você passar muito ali da resolução da sua peça, do seu parecer, vai nas questões, resolve rapidamente de maneira satisfatória e volta para a peça ou para o parecer. Tenta angariar pontos de todas as maneiras. Tranquilo? Segundo, se você se descuidou e começou por uma questão normativa que exige forte consulta ao Vadimeco, por favor, e começou a se sentir travado, começou errado, percebeu isso, para aquela questão, salta para uma questão que você vai responder sem forte consulta ao Vadimeco e destrava a tua prova. Destrava a tua prova. Não fica emperrado na prova. Ainda mais se é a primeira questão que você está resolvendo. Se você cometer esse descuido, destrava a prova. Terceiro, jamais deixem questões que vocês dominam, cujo tema você domina, sobretudo se você deixar essa questão que você domina sem resposta porque você foi preciosista em uma outra questão. Sobretudo nessa situação. Ou porque você se travou na consulta ao Vadimeco. Jamais façam essa bobeira. Jamais. Então, quer realinhar tempo? Tem questão que você domina, travou na consulta, para.
vai para a questão que você domina, responde a questão que você domina e depois volta para a consulta. Do contrário, você só vai conseguir uma coisa: perder ponto na sua prova discursiva. E muito provavelmente vai ser reprovado. Então, essas 3 observações são estratégias de realinhamento de tempo durante a resolução de prova. Beleza? E eu gostaria, então, de finalizar também mencionando três posturas. Quais são, assim, as 3 grandes posturas de sacrifício. Posturas de sacrifício. Quando literalmente falta tempo na hora da sua prova discursiva. Quando literalmente falta tempo na hora da sua prova discursiva. Certo? Como, por exemplo, o colega que deixou lá, faltava 30 minutos para ele responder 3 questões. 10 minutos para cada questão. Dicas de ouro em relação a isso. Se o seu tempo está esgotando, primeira dica, se o seu tempo de prova está esgotando, responda frontalmente, sem arrodeios. Responda frontalmente. Pegue o cerne e responde frontalmente. Primeira dica. O tempo está esgotando? Responde frontalmente. Segunda dica. Se a questão tem muitos pontos de abordagem, 5 pontos de abordagem, por exemplo, e já não tem mais tempo hábil, você tem 5 minutos ou 10 minutos para responder, e são 3 ou 4 pontos de abordagem, priorize a construção de um texto frástico. Eu falei sobre isso numa live anterior, a diferença entre frasia e parafrasia. Texto frástico e texto parafrástico. Em regra, quando você faz o texto parafrástico, numa questão que tem 30 linhas, por meio da ligação dos períodos de orações pelos conectivos, deixando o texto coeso, bonito, você está evitando de perder pontos de coesão. Beleza. Mas aqui nós estamos no cenário de tensão. Cenário de tensão tem que ser tratado como sacrifício. Então, se você tem 4 pontos de abordagem e 30 linhas, esquece a parte da beleza da estrutura do texto. É sacrifício. Responde de maneira frástica. Assim, como se fosse tópicos. É isso, por isso, tal, sem ficar ligando uma coisa com a outra. Beleza? Técnica de sacrifício. E terceira técnica de sacrifício. Se a questão é normativa, exige consulta normativa, certo? Se a questão exige consulta normativa. Ou só consulta normativa ou mista, né? Mas tem lá consulta normativa. E o tempo é curtíssimo. Técnica de sacrifício. Resolve sem consulta mesmo. Na tora. Cita o conteúdo principal sem se preocupar em citar o dispositivo legal. Quando muito, cita a lei, sem citar o dispositivo. Mas não deixa de colocar o conteúdo. É muito melhor você responder o conteúdo sem citar o dispositivo do que não achar o dispositivo e também não conseguir responder ao conteúdo. Por quê? Porque aí você não vai ganhar ponto nenhum. Vocês entenderam isso? Você não vai ganhar nada, zero. Então, se você está num momento de sacrifício, tem consulta, não dá tempo, tem 3 minutos, cita o conteúdo e cita a lei. Não precisa citar o dispositivo. É técnica de sacrifício. Beleza? Essas 3 técnicas de sacrifício, então, que eu passo para vocês a nível de gestão de tempo de prova. Controlar o tempo da prova parece ser uma banalidade. Não é banalidade. Muita gente não consegue ter o domínio do tempo de prova e amarga uma reprovação por conta exclusivamente de não ter sabido gerenciar o tempo de prova. Tudo bem? Eu espero ter passado o máximo possível de consciência para vocês. Observações que tenham, de fato, que façam sentido, porque para mim fizeram muito sentido, para os nossos alunos do programa discursivo de alto impacto fizeram muito sentido também. Foram vários feedbacks recebidos após a prova, vários alunos que chegaram assim, com situação de realmente
dificuldade de engolir uma reprovação e não por falta de conteúdo, e sim porque não soube controlar o tempo de prova. Tá bom? Deixo aí para vocês a possibilidade de, se quiserem perguntar alguma coisa, mas eram essas as principais considerações que eu tinha a fazer sobre esse nível de consciência que nós precisamos ter e levar para a prova discursiva no quesito controle do tempo. Essa é a consciência necessária para controlar o tempo de prova. Tudo bem, meus queridos amigos? Fiquem todos com Deus, né? Para o colega que está perguntando, o nosso curso de provas discursivas, ele já será lançado agora, já no próximo mês de junho, né? Já está todo preparado, tem muita novidade, muita novidade. Eu vou aqui dar um spoiler, tá? Mas em um dos encontros eu farei questão de fazer com que esse encontro seja ao vivo e eu vou simplesmente, assim, conversar com vocês sobre o que é que vocês precisam fazer para criar uma estratégia de resposta possível dentro de cada um dos cenários. Eu vou pegar na mão mesmo, pegar na mão de vocês, tá bom? Um grande abraço, pessoal, fiquem com Deus. Valeu, André, valeu, Jaqueline, Maíra, Martinha, grande Martinha, viu? Um abraço, boa noite.